Falar um pouquinho de saúde, então. Ele é um dispositivo intrauterino, utilizado como um dos métodos contraceptivos, ou seja, prevenir a gravidez. Eu estou falando do DIU, que nos últimos anos é um método aí que tem crescido muito a procura. Mas você tem dúvidas? É o assunto, então, de hoje do nosso quadro Fala Doutor. E a partir de agora, presta atenção, se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto, pode fazer para o nosso WhatsApp. Eu falei o número há pouco, mas a gente coloca aí na tela para reforçar, tá? Bom, sobre esse assunto, então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Thales, ginecologista. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Sabrina, boa tarde a todo mundo. Vamos começar, então, falando desse assunto. Ele é um método muito recente e evoluiu muito nos últimos anos? Ele não é um método tão recente, mas ele tem evoluído a cada ano. Tá? Inicialmente, ele é um método mais eficaz, um dos métodos mais eficazes hoje para a contracepção. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem valorizado bastante esse método pela eficácia, pela comodidade e porque ela pode ser utilizado em qualquer idade no período fértil da mulher. Tá certo. As mulheres acabam tendo muitas dúvidas quando chegam no consultório, às vezes até alguns receios? Com certeza. Sempre a grande dúvida é como é que o dispositivo, como é que o DIU vai parar lá dentro do meu útero. Eu trouxe até aqui um desenho mais ou menos de como ele fica, tá? O útero é mais ou menos desse tamanho. Pra gente entender um pouquinho na prática, tá aí, ó, bem em detalhe pro pessoal ver. O DIU, ele fica acoplado ali dentro, ele se acomoda dentro do útero. E ele pode dar um pouco de cólica, um pouco de sangramento, mas nada que seja tão grave, nada que seja tão prejudicial. Pelo contrário, a eficácia e o benefício que ele vai trazer é muito maior. E o próprio conforto, a segurança para a mulher, que às vezes tem dificuldades, por exemplo, com a pílula. Conforto, comodidade. O DIU você coloca e depois de 5 anos, você só vai trocar depois de 5 anos. A pílula tem que tomar um comprimido todos os dias. Pois é. A gente está recebendo algumas perguntas pelo WhatsApp. A gente pode já chamar alguma pergunta que a gente recebeu aí? Daqui a pouquinho a gente mostra. São perguntas que estão chegando, inclusive, por vídeo. Então, elas demoram um pouquinho mais para carregar o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai mostrar. O doutor falou no início aí que não existe limite de idade para usar. Ou seja, a partir de quando você pode começar a pensar a mulher? Todas as idades. Todas as idades? Claro, tem que, como a colocação, a inserção do DIU é feita via vaginal, a mulher ela tem que ter tido a primeira relação sexual. Agora, novamente, a Organização Mundial de Saúde, ela já recomenda como um método contraceptivo, principalmente para as meninas adolescentes, por ser um método seguro, de alta eficácia e muito cômodo. Depois da colocação, ela tem uma garantia de 5 anos. Para as meninas adolescentes que não querem engravidar, ainda não está no momento de engravidar, é um ótimo método. Por favor, não significa que não precisa usar o método também para evitar doenças sexualmente transmissíveis, né, doutor? Sem dúvida. Doença sexualmente transmissível também é um grande dilema dentro da ginecologia ou da urologia, né, dentro da medicina. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Agora a gente vai conferir, então, porque chegou a pergunta. Vamos dar uma olhadinha, então, na primeira pergunta pelo nosso WhatsApp de hoje. Sabrina, boa tarde. Bom, eu tenho 38 anos e desde os 18 eu utilizo o anticoncepcional. Sempre funcionou certinho para mim, nunca tive nenhum problema, mas de uns anos para cá, principalmente no período menstrual, eu observo algumas alterações que eu acredito sejam hormonais do meu próprio corpo e também da idade, né? E a minha pergunta é, se eu fizer hoje, aos 38 anos, uma troca do anticoncepcional pelo DIU, isso me traria algum ganho, me traria benefícios? Obrigada. Obrigada pela pergunta. E bem interessante a pergunta, né, doutor? Bem interessante e complexa, né? Pois é. São bastante coisas que a gente poderia abordar dentro dessa pergunta. Sim. Para falar um pouco sobre... existem 3 tipos de DIUs. Então, tem que ser diferenciado também qual tipo de DIU ela gostaria de usar, tá? Os DIUs de cobre e o DIU de cobre-prata, eles não têm hormônio. O ciclo menstrual continua acontecendo e o impacto metabólico no corpo da mulher é bem menor. Já o DIU hormonal, o DIU de Mirena, ele tem uma capacidade de 80% das mulheres de não menstruarem, mas ele é um DIU hormonal, então ele tem um impacto metabólico, ele vai ter o hormônio circulante, vai ter o bloqueio do eixo hormonal nessa mulher. São 2 abordagens que dão para ser feitas. Agora, respondendo a pergunta dela, sim, tomar comprimido todos os dias, apesar de ela não ter tido problema ainda, existe a comodidade, existe as complicações com a idade que ela própria tem percebido. Então, o DIU, tanto o DIU
de cobre ou cobre-prata, quanto o DIU hormonal, eles vão trazer benefícios para ela. Tá certo. O ideal também é conversar com o ginecologista, né? De forma mais aprofundada, detalhada, já que cada caso é um caso. Sem dúvida alguma. Tem mais pergunta pelo WhatsApp. A gente dá tempo, vou mostrar a próxima então. Oi, boa tarde. Meu nome é Rosilene Bejarano. A minha dúvida em relação ao DIU é mulheres que estão na faixa etária de 50 anos, é recomendável o DIU? E outra pergunta, mulheres que estão entrando também na menopausa, ele pode trazer algum malefício para a saúde? A gente falou de quando iniciar e aí já tem essa fase mais para frente da mulher. Ótima pergunta. Geralmente as dúvidas são nos extremos do período fértil da mulher. A mulher na transição menopausal, ela pode sim utilizar principalmente o DIU hormonal como contraposição à terapia hormonal. A terapia hormonal, quando é feita, ela é feita através de creme ou mesmo comprimido, só que a mulher ela precisa de estrogênio e progesterona. O DIU estaria fazendo o papel da progesterona. Tá. E o estrogênio seria passado o creme ou o comprimido. É um ótimo método porque a gente estaria fazendo a contraposição do estrogênio. Olha aí que legal. Ótima saída e uma ótima forma de terapia de reposição hormonal também na mulher da transição menopausal. Tá aí então, ó. Tem mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp, vamos conferir então. Boa tarde. Eu gostaria de saber quando o DIU não é indicado, em quais casos algumas mulheres não podem usar? Obrigada. Obrigada também pela pergunta. E aí, tem algum momento em que o DIU não é indicado, doutor? Existem as contraindicações, principalmente elas estão relacionadas a sangramento uterino de causa desconhecida, infecções uterinas e HIV na vigência, né, na AIDS, né, a doença dos soropositivos. Principalmente são esses as contraindicações. Dentro desses, a gente vai falando, sempre tem os tópicos mais específicos, mas basicamente são essas as contraindicações. As indicações são muito maiores do que as contraindicações. Perfeito. Ele se tornou mais acessível também quando em relação a custo? Por exemplo, planos de saúde já estão cobrindo também? Ou pelo próprio SUS já se consegue? Sim. O SUS, ele tem ainda, dentro das dificuldades, Sim. ele consegue, com algumas pacientes específicas, aqui em Joinville, ele consegue a inserção do DIU pelo SUS, mas os planos de saúde, grande parte dos planos eles cobrem e dá para ser feita a colocação no hospital. Perfeito. Tem mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp para a gente, vamos conferir agora. Mensagem que a gente recebe pelo nosso WhatsApp é da Rose. Ela diz, ó, conheço pessoas que usavam o DIU e mesmo assim engravidaram. Por que isso pode acontecer? E aí, doutor? Como todo método contraceptivo, mesmo usando da forma ideal, ele tem o risco de gravidez. O anticoncepcional oral, a pílula, ele tem o risco de a cada 100 mulheres, 6 podem engravidar. O DIU, a cada 10 mil mulheres, 5 podem engravidar. Então, o índice de relação de gravidez, de risco de gravidez, de chance de gravidez entre DIU e pílula é muito diferente. O DIU é bem mais baixo, mas todos os métodos, independente de qual seja, todos os métodos, inclusive laqueadura tubária, tá? Eles têm a chance de gravidez. Colocou o DIU, tem que ter acompanhamento, então, também do médico. Ele tem uma validade, né, doutor? Tem a validade. O DIU de cobre, ele tem um período de 10 anos de validade. O DIU de cobre e prata e o DIU hormonal Mirena, eles têm o período de 5 anos de validade. Tem que ser feita a troca depois desse período. E para a boa saúde plena da mulher, né? Todos muito os cuidados. obrigada, é isso aí, todos os cuidados. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse bate-papo aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E um ótimo restinho de semana. Você também.